Bom dia, meus amigos. Mais uma vez aqui, Palavra da Manhã no canal Alex Denner. E hoje o tema é sobre arrependimento, né? O grego metanoia significa arrependimento, mudar a rota ou a direção. Então, arrependimento é algo que também, quando nós erramos, falhamos, nos equivocamos, devemos ter humildade, reconhecer as nossas falhas e erros e nos arrepender e voltar atrás daquilo que fizemos. Arrependimento é muito recorrente na palavra de Deus. É um assunto que toca o coração de todos os filhos de Deus. Ou seja, arrependimento é voltar-se para Deus e abandonar o pecado. A Bíblia diz em Lucas 13, verso 3: De modo nenhum afirma a vocês, se não arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Ou seja, arrependimento é para nós nos arrepender dos nossos pecados, nos purificar de toda a maldade que está dentro de nós e reconhecer o Filho de Deus como Senhor e Salvador da nossa alma. Mas também a palavra arrependimento, hoje nos dias atuais, ela é bem oportuna, porque nós estamos vivendo dias terríveis, dias corridos, dias caóticos, dias maus, como Paulo diz à igreja de Efésios. Então, a palavra de Deus vai nos ensinar que Deus é um Deus de amor e de misericórdia, e que Ele sempre está disposto a perdoar a nós quando nós nos arrependermos, e nos receber de volta, e nos dar uma nova oportunidade quando nos arrependermos, sinceramente. Então, nós vamos mostrar que o arrependimento na palavra de Deus, ele é como ele deve ser aplicado também para nossas vidas, né? Uma das coisas extremamente importantes é mostrar um clássico do Salmo 51, que nada mais é que uma oração de Davi em detrimento ao seu arrependimento por causa do seu erro, da sua falha. Então Davi no Salmo 51, ele reconhece Deus como o Deus de misericórdia, o Deus de compaixão, o Deus que vai trazer a ele o verdadeiro perdão para a purificação dos seus erros. Davi no Salmo 51, ele pede para Deus purificar ele, né, da sua maldade, para Deus limpar ele do seu pecado. Ele pede para Deus ter compaixão e misericórdia. Ele reconhece os seus erros, a sua transgressão. Ele diz que muitas vezes o seu erro e as suas dificuldades estão diante dele, queridos. Meus amigos, Davi diz que contra o Senhor ele pecou, contra o Senhor ele errou. E ele tem razão de estar indo diante de Deus para arrepender-se dos seus erros, da sua iniquidade. Não é assim nas nossas vidas diariamente, meus amigos? Se nós errarmos com pessoas e nós reconhecermos que nós somos falhos, nós devíamos nos arrepender e pedir perdão a essas pessoas. Então, o arrependimento também, ele traz para nossas vidas diária também, quando nós falharmos, nos arrepender das nossas falhas. Mas não é o que acontece, não é verdade? Comumente nós erramos, prosseguimos no erro e não vemos que estamos nos prejudicando aqueles que estão em nossa volta. Muitas vezes prejudicando até a nossa própria família, meus amigos. Em vez de nós mostrarmos um caminho de direção, de justiça, de verdade, nós estamos ali insistindo no erro, não reconhecendo que nós temos que nos arrepender de estar cometendo algum equívoco, seja uma mentira, seja algo mal, danoso a alguém, prejudicando alguém. Não, nós temos que nos arrepender. Tudo que é errado, tudo que é mal aos olhos de Deus, nós temos que nos arrepender, meus amigos. Porque o arrependimento verdadeiro, ele envolve reconhecer que eu errei. E se eu pequei, eu falo para Deus, eu confesso a Deus e peço perdão. É um processo que nos leva a uma mudança de vida, queridos. Estilo comportamental, estilo de vida diferente. De pessoas que cometem vários erros, várias falhas, vários pecados e não arrependem dos seus pecados. E nós temos que abandonar essa prática de não ter a iniciativa de se arrepender quando nós erramos. Ou seja, quando eu ler aqui na palavra de Deus, Lucas 13:3, nós temos que abandonar os nossos velhos hábitos, nosso velho eu, nos voltarmos para Deus.
A palavra de Deus nos diz, meus amigos, que o arrependimento é a porta de entrada para a salvação, não é? E a vida eterna com Deus. Sem arrepender dos seus pecados, você não vai ter a sua salvação. Você não vai estar sendo levado à vida eterna. Outro exemplo claro, na palavra de Deus, meus amigos, é a história do filho pródigo, conhecidíssima entre nós, não é verdade? O filho pródigo, ele pede a herança ao seu pai, simplesmente sai de casa, gasta tudo na vida, no mundão, no pecado, no exagero, né, na luxúria, na extravagância, e só que um dia acabou o dinheiro. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele ficou desesperado, numa situação de desespero total. Só que ele lembrou-se, o coração dele ficou quebrantado, meus amigos. Ele se arrependeu da decisão que ele tomou de pedir ao seu pai a sua herança. E aí ele começa a entender que se ele se arrepender daquela atitude que anteriormente ele teve com seu pai de pedir a sua herança, ele agora poderá ser perdoado. Mas veja claramente aqui, tenha percepção e clareza do que nós estamos vendo aqui e ouvindo nessa manhã. Ele teve no coração o desejo de voltar ao seu pai, sabendo que o seu pai com certeza o perdoaria. Mas veja aqui, onde está o que é que nós estamos aprendendo aqui? A iniciativa de ir arrepender-se. Arrependido estava agora o filho pródigo. Então ele se arrepende dessa escolha que ele decidiu, né, sair da casa do seu pai, mas agora ele volta para a casa do seu pai, pede perdão para o seu pai, sabendo que seria recebido com amor e perdão do seu pai. Por quê? Qual foi a atitude? Primeiro, o coração dele entrou em desespero pela situação, que comumente passamos por situações difíceis, adversidades vêm, meus amigos. Os dias maus são para bons e ruins, justos e injustos. Só que o problema é que a maioria das pessoas não quer se arrepender. A maioria das pessoas não quer se arrepender da bebedeira, não quer se arrepender dos vícios, não quer se arrepender de pecados da carne, desse mundo. O que acontece? Elas não conseguem ter no coração o arrependimento e não conseguem ver com seus olhos físicos e carnais, olhar para a situação que está vivenciando, que aquilo está prejudicando ela, sua família, as pessoas que estão em volta, até mesmo questões profissionais. Eles são prejudicados, mas eles não conseguem ver. Ou seja, eles não se arrependem, eles endurecem os seus corações e continuam vivendo a vida. Mas uma hora vai chegar como chegou para o filho pródigo. A palavra de Deus nos diz que ele chegou a quase comer resto de comida de porco, meus amigos. Porque ele estava numa situação complexa de desespero. Mas ele se arrependeu, meus amigos. Ele sabia que seria recebido. Então eu convido você nessa manhã a arrepender-se dos seus pecados e das coisas erradas que você anda fazendo. Está prejudicando você, a tua saúde, está prejudicando a sua família, seu casamento, tudo na sua vida está indo para trás, meu amigo. Então arrependa-se nessa manhã. Deus vai perdoar você. Você vai sentir alívio logo quando você sentir no teu coração que você foi perdoado, porque o amor de Deus vai te abraçar. Deus vai te perdoar e as coisas vão andar bem na sua vida. Então, meus amigos, dessa mesma forma que aconteceu na vida do filho pródigo, Deus espera de mim e de você também, porque Ele nos espera com braços abertos para que nós nos arrependemos de tantas coisas que fazemos de errado. Meus amigos, o arrependimento não é algo tão fácil assim, eu sei. Mas ele é extremamente necessário. Tem pessoas que estão bloqueadas, tem pessoas que estão até doentes, acredite, meus amigos, até doente, porque não arrepende das coisas que está fazendo. Ela endurece o coração, simplesmente ela não quer dar o braço a torcer, né? Numa linguagem bem simples. Ela não quer dar o braço a torcer. Ela não quer se arrepender de estar fazendo mal para alguém, prejudicando alguém, fazendo aquilo que não é agradável aos olhos de Deus. E aí vai trazer problema. Vai trazer juízo de Deus, vai trazer sequelas. Entende, meus amigos? Pois bem, o apóstolo Paulo também escreveu em 2 Coríntios 7, no verso 10. Olha, pois a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que leva à salvação, e não o remorso. Mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza, segundo Deus, nos leva ao arrependimento e à vida, enquanto a tristeza do mundo nos leva à morte espiritual. Olha, queridos, que palavra forte, né?
Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, mostra que Deus que está nos levando para, assim, nós quebrantarmos nosso coração, ir até aquela pessoa e pedir perdão, ir até aquela situação e resolver, arrependido do que fez, arrependido da palavra que disse para a família, arrependido das coisas erradas que fizemos no trabalho, as coisas erradas que fizemos no nosso dia. Então, a tristeza do mundo leva à morte espiritual. Aí você começa não só espiritualmente a ter morte, a começar a não mais ter alegria no coração, alegria do Senhor dentro de você, mas também você começa a se definhar em algum vício ou algum problema por não ter a coragem de se arrepender dos seus erros e fracassos. Também, meus amigos, nós temos que nos arrepender para que uma nova história seja escrita por nós. E através da nossa atitude de arrependimento, Deus assim faça algo novo, algo maravilhoso, algo extraordinário, algo magnífico, que vai nos colocar de pé de novo, firmes no propósito que Deus nos deu. Então, o arrependimento também envolve ação, meus amigos. Não é apenas uma questão, Senhor, me perdoa porque eu fiz tal coisa, Senhor, me perdoa porque eu errei, porque eu falhei. Não. Tem que ter ação. Se você pediu perdão por alguma coisa que você fez de errado, conserte de verdade. Não apenas de boca, mas tem ação, coragem. Se tem que ir até alguém, vai. Se tem que abraçar alguém, abrace. Se tem que mudar de cidade, fazer uma ligação, pega agora esse telefone aí, meu filho, e liga agora, meu amigo. Liga agora e peça perdão. Mostre que você está arrependido do que você fez. A questão não é só sentir o remorso, é ter ação. E também, meus amigos, nós também temos que mudar as nossas atitudes comportamentais, não é? Pois a Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19, nos arrependemos-nos, pois, e voltemos-nos para Deus, para que os nossos pecados sejam cancelados. Viu a clareza do texto? O arrependimento verdadeiro mostra uma atitude verdadeira em direção à mudança de comportamento, que tem que ser a prioridade. O comportamento que não é bom, que prejudica você, que prejudica as pessoas, que prejudica aqueles que estão inseridos dentro do seu contexto de vida social, familiar, profissional, você tem que ter esse comportamento de arrepender e voltar-se para o certo, para aquilo que agrada a Deus, para aquilo que vai fazer você crescer, vai fazer você evoluir, vai fazer você ter sucesso com a sua vida, sucesso nos negócios, sucesso em todas as áreas da vida, mas tudo envolve também ação, meu amigo, iniciativa. O arrependimento verdadeiro envolve essa mudança, meu amigo, não tem jeito. A mudança de direção nas nossas vidas, no estilo de vida comportamental. Uma das coisas que eu tenho bastante ênfase é dizer para alguns amigos cristãos, alguns amigos até no meu contexto social, profissional e da minha própria família, é mudar o estilo de vida. Tem que se mudar o estilo de vida. Tem que começar a fazer aquilo que é positivo, aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto. E sair da mentira, do engano, da falsidade, do negócios fácil, do pecado. Estilo de vida comportamental deve ser a prioridade. É uma forma de você estar arrependido da vida que está levando. Chega de fracasso, chega de derrota, chega de miséria. É hora de mudar o estilo de vida, começar a praticar um esporte, começar a ter um olhar mais otimista da vida, ter mais percepção das coisas boas que Deus deu para você com propósito, meu amigo. Tudo isso envolve você ter a atitude de ter mudança de vida pelo seu arrependimento. Então o arrependimento também, ele envolve uma coisa muito importante, que é todos que estão envolvidos à nossa volta, a humanidade. Reconhecemos que não somos perfeitos, meus amigos. Eu sei, ninguém é perfeito. Mas a gente precisa da ajuda de Deus, né, para que a gente venha verdadeiramente ter humildade em nosso coração e Deus assim nos fazer prosperar. Veja que Davi foi um homem que cometeu muitos erros na sua vida, muitos equívocos, não é? Na vida dele, ele fez muita coisa errada. Poderíamos aqui elencar várias situações que Davi cometeu erros, né? Mas comumente a Escritura declara que Davi sempre arrependia dos seus pecados. E Davi recorria a Deus, e Deus sempre estava disposto a ouvi-lo e ajudá-lo, orientá-lo, dar a ele de novo uma oportunidade para que ele tivesse prioridade de mudança de comportamento, de estilo de vida. E assim Davi fazia e era mais que vitorioso. A Escritura nos diz lá no livro de Samuel, 1 Samuel, que elenca as diversas vitórias que Davi teve. Se você for buscar
buscar a biografia de Davi, Davi era um homem que estava em constante arrependimento pelos erros, fracassos que ele tinha diante das guerras, diante das problemáticas da sua vida, quer no seu palácio, quer na sua vida cristã. Davi entendia o propósito maior, que para ser ajudado em tempo oportuno era arrepender dos erros, dos equívocos. Então, meus amigos, o Salmo 51:17 diz assim: o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração sincero e contrito diante de Deus, porque Deus não vai desprezar. Então, que nesta manhã, meu amigo, você já comece o dia arrependido da mentira que falou ontem, do que fez errado no dia de ontem, porque hoje é um novo dia, hoje é uma nova história, hoje você vai fazer o que é certo. Arrependa-se nessa manhã do seu erro, da sua iniquidade, volte-se a Deus, confesse a Deus, peça perdão a Deus, porque Deus vai perdoá-lo, Deus vai abraçá-lo, Deus vai amá-lo. Amém, meus amigos? Que você fique com essa palavra nesta manhã. Que Deus abençoe você.